Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira nós vamos comentar uma declaração importante dada pelo técnico Cuca durante a entrevista coletiva concedida após a vitória do Atlético Paranaense sobre o Vasco da Gama. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá com o assunto do vídeo de hoje, pessoal. Em entrevista coletiva concedida na noite de ontem na Liga Arena, o técnico Cuca, respondendo a uma pergunta do jornalista Vincenzo Dalicani, da Rádio Jovem Pan News, canal Threads TV aqui no YouTube, esclareceu uma polêmica envolvendo aí que circulou pelas redes sociais dos atleticanos na última semana. Para quem não se recorda, ou até para quem não ficou sabendo, quem deu a informação em primeira mão foi o jornalista Thiago Marquezine, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, de que o Atlético Paranaense no dia a dia do CT não vinha realizando, sob o comando do Cuca, trabalhos direcionados a melhorar aspectos específicos do jogo, como a fase defensiva, como a construção das jogadas, como eventualmente a chegada ao ataque ou bolas paradas. E segundo o Thiago, o Cuca vinha preferindo a realização de atividades mais genéricas, de 11 contra 11, e que quando realizava alguns exercícios específicos, acabava optando por realizá-los somente com jogadores que eram considerados titulares. Eu cheguei a manifestar uma preocupação sobre isso em um vídeo recente aqui no canal, não confesso que não vou me lembrar exatamente qual, mas no dia seguinte, a jornalista Monique Vilela, do canal Monique Vilela aqui no YouTube, veio desmentir essa informação, dizer que existia uma programação que vinha sendo seguida, então gerou-se aí um impasse, duas fontes relevantes sobre o Atlético Paranaense, dando informações desencontradas entre si. E aí o Vincenzo Dalicani, imagino que percebendo essa situação, achou que era um tema relevante, o que de fato me parece ser, e tendo a oportunidade de perguntar ao Cuca na sala de coletiva, na noite de ontem, fez a pergunta, ao meu ver, de maneira muito correta. É um tema que a torcida vinha debatendo, vinha gerando uma certa polêmica, e nada melhor do que ouvir em primeira mão do treinador o que ele tem a dizer sobre isso. Pelo que me parece, a pergunta em si gerou uma certa repercussão e um certo incômodo. Acho que o Vincenzo assumiu o risco de uma resposta mais ríspida, ou até de que o Cuca não respondesse a pergunta, que seria completamente do direito dele, mas o Vincenzo fez o papel dele, pegou um assunto que era relevante e apresentou a um personagem desse tema, para que ele pudesse esclarecer. Eu só gostaria de ressaltar que, por mais que a pergunta possa assim ser incômoda, e isso acho que é inevitável, qualquer tentativa de impedir que o Vincenzo questionasse isso, ou qualquer crítica ao fato de ele ter questionado, me pareceria ou se aproximaria de uma coisa chamada censura, que eu particularmente não apoio. Acho que todo o Vincenzo tem o direito de perguntar aquilo que ele acha relevante, e o Cuca tem o direito de responder ou de não responder conforme a vontade dele, tá? Então, de minha parte, é isso. E aí, entrando propriamente no tema da conversa, o que o Cuca respondeu quando questionado sobre essa situação foi o seguinte: a gente vem de 3 viagens. A viagem não cansa, mas é o contexto geral de não poder treinar. Tenho 59 dias de Atlético, 14 jogos e ainda não treinei. Só consigo recuperar, eu não tive uma semana livre. Para quem não se recorda, o Cuca teve sim uma semana livre durante uma data FIFA, mas esse não é o ponto principal da minha argumentação aqui. Acho que estou destacando esse ponto somente para que vocês tenham os fatos corretos em mente. A grande questão aí é que o Cuca acabou reconhecendo na entrevista que não tem tido tempo para treinar, e aí cada um tem o direito de avaliar isso como quiser. Eu avalio da seguinte maneira: o Cuca tem razão, o Atlético vem de um calendário muito cruel, jogos de meio de semana e final de semana de maneira muito seguida, então é difícil você encontrar tempo para treinar. Porém, esse é um contexto que não serve somente para o Cuca. O Atlético Mineiro passa por isso, o Palmeiras passa por isso, o Flamengo passa por isso, o Grêmio Internacional, enfim, qualquer dos clubes mais relevantes do futebol brasileiro que estejam envolvidos nas fases iniciais da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana, acaba passando por essa situação. E aí, nesse sentido, o Atlético tem, como todo mundo, que encontrar meios de poder trabalhar. Eu entendo que por mais que o Atlético viaje muito, tenha jogos de meio de semana e de final de semana, é possível, com base em coisas que eu li, você encontrar tempos para fazer alguns exercícios específicos espaçados ao longo da programação da semana, né, que é feita com antecedência, e que esses exercícios específicos, desculpem, no acúmulo do tempo, com o passar do tempo, né, eles vão se somando para construir uma ideia mais sólida e que vai se render frutos lá na frente. Agora,
Ainda que o Cuca possa ter razão e que fique claro, eu não estou pedindo aqui a saída do Cuca, a demissão do Cuca, dizendo que o Cuca não presta. Eu estou aqui conversando com você sobre um tema que é relevante. O time não tem treinado, segundo o Cuca, por falta de tempo. A pergunta que eu entendo que deveria ter sido feita a seguir, e o que mais me chateia, é que nenhum jornalista presente na sala de coletiva tenha se atentado ou se sensibilizado de abandonar alguns assuntos triviais que foram questionados na coletiva para questionar sobre isso, é a seguinte: tudo bem, o Atlético não tem tido tempo para treinar, ainda a gente pode reconhecer que isso é realmente uma verdade. O que a comissão técnica tem feito para, de alguma maneira, compensar essa falta de tempo? Porque se você é uma pessoa que, como eu, gosta de consumir entrevistas de treinadores ou livros sobre futebol, você entende que essa realidade de não ter tempo para treinar, ela vale não só no futebol brasileiro, embora no futebol brasileiro ela vale de uma forma muito acentuada por conta da presença dos campeonatos estaduais, uma discussão que fica aí para um outro momento, mas ela vale para o mundo inteiro, especialmente nas retas finais das competições europeias. Os grandes clubes de lá, por exemplo, costumam ter um calendário completamente abarrotado também. E aí, o que esses treinadores de mais alto nível costumam fazer? Recorrer a análise de vídeo, análise de rendimento, análise de desempenho, cada um chame aí como preferir, e fazer sessões ou coletivas com o elenco todo para fazer correções pontuais na forma da equipe se posicionar ou de se portar em uma determinada situação, ou individualmente com cada jogador para corrigir erros individuais que ele tem cometido dentro do contexto coletivo. E por mais que o trabalho de vídeo ele nunca vá substituir o trabalho de campo ele é fundamental para a implementação de uma ideia, esse trabalho de análise de rendimento, em conjunto com esse departamento, em conjunto entre o departamento de análise de rendimento e a comissão técnica, pode ajudar a frutificar, pode ajudar o Atlético a dar pequenos passos em direção a uma evolução que pode frutificar lá na frente quando surgir o tempo necessário para que o Cuca possa treinar dentro de campo as ideias que ele vem tentando passar. Então, de minha parte, gente, é isso. Quando eu trouxe aqui a informação de que o Cuca não vinha treinando, e alguém chegou a me questionar nos comentários, e questionar de maneira super educada, então não é uma reclamação, é uma preocupação válida. O Cuca acabou esclarecendo de que, de fato, na forma como ele enxerga aí o planejamento, não há tempo suficiente para treinar, e agora o que a gente vai ter que ver é como é que essa equipe vai evoluir e vamos acompanhar durante mais informações. Isso não significa que o Cuca precise ser mandado embora, que o Cuca seja um mau profissional, mas é importante que o torcedor saiba aquilo que está acontecendo para poder formar o seu entendimento a respeito desse tema, tá bom? E é por isso justamente que o Vincenzo tem todo o meu apoio em relação à pergunta que ele fez. Mas, claro, quero saber também a opinião de vocês. Vocês acompanharam a entrevista coletiva? Gostaram da pergunta do Vincenzo? Se convenceram da resposta do Cuca? O que vocês acham que precisaria ser feito daqui até o final da temporada para poder, de alguma maneira, suprir ou compensar essa falta de tempo e permitir que a comissão técnica consiga desenvolver as suas ideias? Eu já falei no vídeo de ontem, mas não custa repetir. De minha parte, não viaja ninguém para Venezuela, nem o treinador. A gente manda uma equipe reserva com um auxiliar técnico para que o Cuca possa ficar em Curitiba trabalhando com os jogadores e desenvolvendo melhor algumas ideias visando aí a sequência da temporada. O Atlético está em muito boa posição na Copa Sul-Americana para segurar uma vaga, tem 9 pontos em 3 jogos. As 2 últimas partidas do grupo serão dentro da Liga Arena, então coisa assim tranquilíssima de você terminar com 15 pontos, até mais, a depender do resultado que os reservas consigam lá na Venezuela. Não sei se vai ser em Maracaibo essa partida ou em Caracas, mas o caminho é esse, é encontrar soluções para que a falta de treinamentos possa, se não ser compensada, o que seria permitido, por exemplo, nessa semana, por conta da viagem internacional, para que ela possa ter o seu impacto negativo diminuído no jogo da equipe dentro de campo. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações, compartilhem conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.